A lei da semeadura como nunca te contaram. Oração guiada pelo Salmo 41. Ore hoje pelo livramento de Deus. Existe uma verdade espiritual que muitos ignoram até que seja tarde demais. A lei da semeadura não é apenas sobre dar ou receber, é sobre ativar o livramento de Deus no dia do mal, como revela o Salmo 41. Esta oração guiada vai te conduzir por uma revelação que talvez nunca te contaram. Socorrer o necessitado é uma semente que grita por você quando você mais precisa. Neste vídeo, você vai entender como suas atitudes silenciosas estão sendo pesadas nos céus. E mais, vamos orar juntos com base no Salmo 41, declarando que o Senhor te livrará, te sustentará e te protegerá de toda injustiça, enfermidade e ataque oculto. Se você sente que está em meio a uma batalha, ou se deseja blindar sua vida, sua casa e sua caminhada, não ignore essa oração. Esta é a sua oportunidade de alinhar sua vida com a palavra e viver o que está escrito. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Ore hoje. Liberte sua alma. Ative sua colheita espiritual. Compartilhe esta oração com quem precisa. Se inscreva e junte-se à nossa corrente de intercessores. A colheita que você nem sabia que estava plantando. O que você faz em silêncio constrói um futuro que você ainda não enxerga. Existem sementes sendo lançadas todos os dias, não com palavras, mas com atitudes. Um gesto de misericórdia, uma ajuda simples, uma decisão de não se vingar quando poderia, um olhar de compaixão para quem o mundo já ignorou. Isso não desaparece no tempo. Isso é percebido, registrado e honrado no céu. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que está plantando. Vivem reagindo ao ambiente, aos próprios interesses, ao impulso da sobrevivência, e acham que seus pequenos atos não têm consequências espirituais. Só que a lei da semeadura não depende do seu entendimento para funcionar. Ela é um princípio eterno. Ela opera sobre justos e injustos, conscientes ou não. Toda semente tem um destino, e todo destino começa com uma decisão. O Salmo 41 revela uma verdade que quebra qualquer visão rasa sobre espiritualidade. Ele afirma que o Senhor livra no dia do mal aquele que acode ao necessitado. Isso não é caridade comum. É um código de justiça espiritual. Deus está dizendo que socorrer alguém em aflição, cuidar de quem está vulnerável, não é apenas um ato bonito. É uma semente que constrói um escudo. É um gesto que planta o seu próprio livramento. É uma chave que ninguém pode roubar. Você pode nem lembrar daquele dia em que estendeu a mão, mas o céu lembra. Você pode ter ajudado alguém que te esqueceu, mas Deus não esqueceu. Você pode ter socorrido quem nunca te agradeceu, mas o seu gesto falou alto diante de um Deus que tudo vê. E nesse exato momento, enquanto você ouve essa mensagem, existem colheitas sendo liberadas com base em sementes que você já plantou. O que parecia ter passado despercebido está sendo recompensado. Essa é a colheita que você nem sabia que estava plantando. Não veio da força dos seus planos. Veio da integridade do seu coração. Não nasceu do que você falou, mas do que você viveu. E agora, no dia do mal, no momento da opressão, no cenário do ataque, você começa a perceber que não está desprotegido, porque existe algo maior te guardando. O nome disso é aliança. O nome disso é semeadura espiritual. O nome disso é fidelidade de Deus. Não existe semente ignorada por Ele, e não há colheita que Ele atrase sem propósito. Às vezes, a resposta demora porque o que está sendo preparado não é pequeno. Às vezes, o céu espera o tempo exato para que todos vejam que aquilo que você vive hoje não é sorte, não é acaso, não é influência. É colheita. É promessa cumprida. É o céu te honrando por ter honrado a dor de alguém em silêncio. Se prepare para ser surpreendido por uma colheita que nem estava no seu radar. Porque quando você planta em espírito, colhe na eternidade. E a eternidade sempre sabe quando entregar o que você nem imaginava mais receber. A lei da semeadura, segundo o céu, mais do que dar, é gerar justiça espiritual. Muita gente ouve sobre a lei da semeadura como se fosse uma troca direta e comercial com Deus. Se eu der isso, vou receber aquilo.
Mas essa não é a perspectiva do céu. Deus não é uma máquina de troca. Ele é um pai, e a semeadura não é um sistema de barganha, é um princípio de justiça espiritual. É a forma como o céu responde ao coração do homem. Quando você planta algo em alguém, você está depositando uma assinatura espiritual sobre a sua própria história. A Bíblia é clara. O que o homem semear, isso também ceifará. Mas a chave está em entender o espírito com o qual se semeia. Quem planta com a intenção de manipular resultados, não planta em Deus. Planta no próprio ego. Mas quem semeia por compaixão, por obediência, por amor ao próximo, aciona um princípio que move as engrenagens invisíveis do mundo espiritual. A lei da semeadura, segundo o céu, é mais profunda que a ideia de dar para receber. É sobre fazer parte de uma cadeia divina de justiça. É como se cada gesto que você tem fosse inserido numa balança espiritual. E quando o peso da fidelidade, da bondade, da misericórdia atinge certo nível, Deus decide intervir. Ele não te paga. Ele te responde. Porque você plantou justiça quando podia plantar indiferença. Você plantou socorro quando podia passar reto. Você plantou perdão quando podia revidar. E aí está o segredo. Quando Deus vê isso, Ele não apenas responde à altura. Ele responde além. Porque a justiça de Deus não é apenas nivelar, é redimir. Ele transforma a semente simples que saiu das suas mãos em colheitas que você nunca imaginou. Ele amplia, multiplica, pressiona e transborda. Porque o justo nunca planta em vão. No Salmo 41, Davi mostra que o que fazemos ao necessitado se transforma em um grito silencioso por socorro futuro. E esse grito não é esquecido. O texto diz que o Senhor o livra no dia do mal, o assiste na enfermidade, o preserva da destruição. Perceba, tudo isso é resposta. E não resposta a palavras, mas a ações. O céu está sempre atento às atitudes que não têm palco, às sementes que não foram filmadas, aos gestos que ninguém aplaudiu, porque são essas que nascem do coração e não da necessidade de reconhecimento. Se você deseja ativar o mover de Deus sobre sua vida, pare de pensar em quantas orações precisa fazer e comece a pensar em quantas sementes espirituais já lançou. Quantos necessitados você socorreu sem esperar retorno? Quantas vezes você deixou de retaliar para abençoar? Quantas vezes você serviu sem ninguém ver? Tudo isso está sendo computado no céu, não com números, mas com peso espiritual. A justiça espiritual não é apenas Deus punindo os ímpios. É Ele recompensando os íntegros. É Ele lembrando dos que semearam quando todos estavam ocupados demais para ajudar. É Ele fazendo questão de intervir na vida de quem viveu a fé com obras, não com discursos. E talvez essa seja a resposta para a guerra que você está vivendo. Talvez você esteja tentando vencer com palavras, quando na verdade já venceu com o que plantou anos atrás. Esse é o tempo de confiar no que você plantou, de alinhar sua fé com a colheita que o céu está liberando. Porque Deus não esquece da sua justiça. Ele não ignora seu esforço secreto. E Ele não falha em responder àqueles que viveram o Evangelho quando ninguém estava olhando. O mistério do livramento invisível. Você foi poupado e nem viu. Existem livramentos que você nunca saberá que aconteceram. Não porque Deus não quis te mostrar, mas porque Ele decidiu agir antes que o mal te tocasse. E é exatamente aí que entra o aspecto mais misterioso e poderoso da lei da semeadura. A proteção que acontece no silêncio, nos bastidores, sem alarde, sem explicações. Você simplesmente continuou sua vida, atravessou aquele dia difícil, mas saiu ileso. O que você não viu foi o livramento operado no invisível por causa de algo que você semeou. Essa é a parte que muitos ignoram. Acham que tudo que vivem está sob o domínio da sorte ou do acaso, quando na verdade estão vivendo sob uma cobertura espiritual construída por atitudes passadas. Algo que você fez, falou, ofertou, liberou ou perdoou, plantou um escudo em torno da sua vida. O céu respondeu não apenas com bênção, mas com proteção, com preservação, com o afastamento de males que nunca chegaram a te alcançar. O Salmo 41 afirma que Deus livra no dia do mal aquele que acode ao necessitado.
Mas o que acontece quando o mal sequer chega a se manifestar? O que fazer quando você sequer percebeu que foi alvo de um ataque, de um acidente, de uma injustiça que foi neutralizada antes mesmo de você tomar consciência? Isso não é coincidência. Isso é graça sobre colheita. Isso é resultado de uma fidelidade sem holofotes, que gerou livramento sem barulho. Esse é o mistério do livramento invisível. Deus age em silêncio. Ele não precisa de plateia para operar milagres. Ele não espera você entender o que ele está fazendo para agir. Ele apenas protege. Ele apenas fecha portas que o inimigo tentou abrir. Ele apenas confunde planos malignos antes que se tornem visíveis. E você segue sua rotina achando que foi só mais um dia difícil, quando na verdade foi mais um dia de livramento. Quantas vezes você já se atrasou e só depois descobriu que aquele atraso te livrou de algo pior? Quantas vezes uma ligação, um desvio de caminho, uma mudança inesperada alterou completamente o resultado do seu dia? Não subestime o invisível. Deus trabalha onde os olhos não alcançam, mas onde a sua semente chegou. Aquele socorro que você ofereceu a alguém no passado, agora se levanta como uma defesa diante do mal que você nem viu se aproximar. É por isso que você nunca deve parar de semear. Não semeie apenas quando estiver forte ou com vontade. Semeie por entendimento. Semeie porque você conhece o princípio. Semeie porque você sabe que a justiça espiritual não falha. Semeie mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Porque o que é plantado em secreto se transforma em livramento público ou em livramento invisível. Mas sempre, sempre volta para você. A maior proteção que você pode ter não é o dinheiro, o status, a força ou a influência. É a mão de Deus impedindo o que você nem sabia que existia. É Ele neutralizando doenças, fechando portas erradas, interrompendo ataques, afastando pessoas perigosas, bloqueando palavras lançadas contra a sua vida. E tudo isso por causa de sementes que você já lançou, quando ninguém via, quando ninguém entendia, mas quando Deus estava assistindo. Não menospreze o que você fez de bom, só porque ninguém reconheceu. O céu reconheceu, e no dia do mal, essa semente te salvou. É hora de reconhecer que você está aqui por livramentos que nunca viu, por guerras que nunca soube que foram travadas, por perigos que foram dissipados antes mesmo de se aproximarem. Tudo porque Deus é fiel à sua palavra, e Ele jamais se esquece da colheita de quem semeou com o coração. Anatomia do Salmo 41. A chave esquecida para o dia do mal. O Salmo 41 é mais do que uma oração de livramento. Ele é um mapa espiritual de recompensas invisíveis que o céu libera sobre aqueles que agem com compaixão, misericórdia e justiça em tempos normais. Não se trata de um clamor desesperado por socorro, mas de uma declaração segura de que Deus age de forma pessoal, pontual e poderosa em favor dos que semeiam misericórdia. E isso precisa ser compreendido com profundidade, porque muitos recitam esse salmo como se fosse apenas mais um texto bonito, sem perceber que ele contém cláusulas espirituais de proteção e honra. A promessa contida nesse salmo não é genérica, ela é específica e condicional. O texto diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Não é apenas uma afirmação sobre bondade, é uma definição de bem-aventurança com base em atitude. O foco de Deus aqui está naquele que não ignora a dor alheia, no que enxerga o invisível, no que age quando ninguém está olhando. Esse tipo de pessoa ativa algo que poucos conhecem: a intervenção de Deus nos dias maus. O texto continua revelando o que acontece com quem semeia socorro. Deus o livra, o guarda, o sustenta, o restaura, o fortalece. Mas o mais surpreendente é que todas essas ações divinas se manifestam em momentos de crise. Não é quando tudo está bem, mas quando tudo está em colapso. O dia do mal, a cama da enfermidade, a conspiração de inimigos, a calúnia de falsos amigos. Deus entra em cena não como observador, mas como defensor. A anatomia desse salmo mostra uma sequência clara. Primeiro, a semente. Acudir ao necessitado. Depois, o resultado. Livramento no dia do mal. Em seguida, a revelação.
Mesmo que todos virem as costas, Deus permanece. E por fim, a colheita invisível, o sustento na integridade e a presença contínua diante de Deus. Esse processo espiritual acontece de forma silenciosa, mas concreta, porque Deus age com fidelidade sobre princípios, não sobre emoção. Ele honra a palavra dele acima de tudo. E há um ponto ainda mais profundo aqui. O Salmo revela que até mesmo os ataques pessoais, as traições, as palavras maldosas, os planos ocultos contra sua vida, estão sendo observados por Deus. E mais do que isso, estão sendo neutralizados por causa da sua integridade, por causa das sementes plantadas. Quem te traiu pode até ter planejado sua queda, mas a colheita da sua fidelidade vai falar mais alto. O céu responde à justiça, mesmo quando os homens não respondem. Se você vive com base nesse salmo, você não vive esperando o socorro dos homens. Você vive plantando diante de Deus. E essa é a diferença entre os que caem e os que permanecem. O que te sustenta não é o apoio das pessoas, é o cumprimento da promessa. O que te guarda não é a ausência de inimigos, é a presença do Altíssimo. O que te cura não é a medicina natural, é a mão de Deus que afofa tua cama no dia da enfermidade, como o Salmo declara. Essa chave tem sido esquecida porque vivemos em um tempo em que muitos querem colher sem plantar, querem proteção sem semeadura, querem honra sem sacrifício, mas Deus não compactua com atalhos. Ele honra processos, e o Salmo 41 é um processo espiritual completo. É a evidência de que cada gesto de bondade volta para você multiplicado, que cada dor que você aliviou será lembrada no dia da sua própria dor, e que cada semente invisível será colheita visível no tempo determinado. Não repita esse salmo apenas como uma oração decorada. Viva esse salmo. Entenda a lógica espiritual por trás dele. Plante onde ninguém está olhando. Sirva sem esperar retorno. Abençoe quem não pode te retribuir. Porque no dia em que você for injustamente atacado, Deus não vai apenas te livrar. Ele vai te sustentar com dignidade. Vai preservar tua integridade. Vai te colocar de pé diante dos mesmos que esperavam sua queda. Porque essa é a promessa para os que plantam com o coração certo. E a promessa nunca falha. A semente que chama o céu. Você está sendo observado no secreto. Nada do que você faz por amor passa despercebido. Nenhuma lágrima escondida, nenhum gesto silencioso, nenhuma escolha feita no íntimo do seu coração para honrar a Deus em meio à pressão. Tudo está diante dos olhos dele. Existe uma vigilância divina sobre as suas sementes. O céu observa o secreto. E o que nasce na integridade, no sacrifício pessoal, na renúncia silenciosa, no cuidado com o necessitado, sobe como um memorial. É por isso que algumas pessoas recebem respostas que não podem ser explicadas com lógica. São colheitas espirituais vindo de sementes plantadas em silêncio. A semente que chama o céu não é a mais visível, nem a mais divulgada. É a que nasce da verdade interior. A que é lançada mesmo em meio à dor. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há expectativa de retorno. É o prato de comida entregue sem foto. É o perdão liberado sem que ninguém saiba. É o abraço dado a quem ninguém mais quis se aproximar. Essas atitudes não fazem barulho na terra, mas fazem som no céu, porque são feitas em espírito e tocam o coração do próprio Deus. O que poucos percebem é que o ambiente espiritual reage ao que você faz. Cada decisão é uma semente, cada escolha uma convocação. Quando você escolhe semear compaixão, você está chamando o céu para agir. Quando você decide sustentar alguém em oração, ajudar sem interesse, proteger sem julgar, você acende uma luz em regiões onde muitos estão mergulhados na escuridão. Você provoca o movimento celestial não porque quer recompensa, mas porque age como Deus age, com misericórdia, com graça, com justiça. Essa é a parte mais séria da lei da semeadura. Você está sendo observado, não por olhos humanos, mas pelo próprio Senhor. Ele vê o que ninguém vê, e ele responde. Não sempre no seu tempo, mas sempre com perfeição. Às vezes, quando tudo parecer desmoronar, você vai perceber que continua de pé, e vai se perguntar por quê. A resposta virá no seu espírito.
Você está colhendo agora o que plantou no passado. Está protegido por sementes que o tempo não apagou. Está vivendo promessas que foram ativadas por atos que ninguém aplaudiu. O Salmo 41 é um alerta e um consolo. É um lembrete de que quem planta com coração puro nunca colhe escassez espiritual. Pode até passar por batalhas, mas nunca estará desamparado. Pode até cair, mas será levantado. Pode até ser traído, mas será restaurado. Porque Deus nunca abandona os que decidiram viver segundo o seu caráter. E viver com compaixão, com misericórdia, com mãos abertas, é viver como o próprio Cristo. É semear como ele semeou. E por isso, é ser tratado como filho no dia da adversidade. Você pode estar agora vivendo um tempo em que tudo parece calado. Nenhuma resposta, nenhuma mudança visível, nenhum sinal aparente. Mas isso não significa ausência de movimento. Significa processo. Significa que o céu está preparando algo com base no que você já plantou. Você pode não ver agora, mas em breve você entenderá que o que está por vir não é fruto de esforço humano, mas de intervenção divina provocada por uma semente que chamou a atenção de Deus. Continue semeando mesmo que ninguém veja. Continue sendo justo mesmo que ninguém reconheça. Continue sendo generoso mesmo que o retorno demore, porque o céu está te assistindo. E no tempo certo, sua colheita virá. Não como um favor, mas como justiça, porque a mão que você estendeu foi observada, e a colheita que ela plantou está a caminho. Orando o Salmo 41. Clame por livramento com base no que está escrito. Chega um momento em que as palavras humanas já não bastam. As orações se tornam repetitivas. O cansaço espiritual pesa, e a mente já não consegue organizar o que dizer diante de Deus. É nesse momento que a palavra se torna não apenas inspiração, mas intercessão viva. O Salmo 41 não é apenas uma leitura de conforto. Ele é uma arma de livramento, uma declaração espiritual que pode ser usada em oração para invocar a justiça de Deus com base em promessas que já foram escritas. Orar com base no Salmo 41 é ativar as cláusulas espirituais registradas por Deus em favor dos que vivem com misericórdia. Não é pedir por acaso. É reivindicar aquilo que o Senhor já prometeu. Quando você ora dizendo: Senhor, eu acudi o necessitado, eu estendi a mão, eu escolhi o bem. Agora eu clamo, livra-me no dia do mal. Você está alinhando sua fé com uma verdade eterna. Você está chamando à existência uma resposta que já foi preparada. Esse tipo de oração é diferente. Ela não vem de desespero, mas de consciência espiritual. Você entende que existe uma promessa sobre você. E, mais que isso, você entende que tem direito de acessá-la. Não por merecimento, mas por aliança. Porque a semente que você lançou no passado te autoriza a clamar no presente. Essa oração é uma convocação à fidelidade divina. É uma lembrança profética ao coração de Deus. Tu disseste que livras no dia do mal, Senhor. Então, livra-me agora. É nesse tom que o Salmo 41 deve ser orado. Em reverência, mas com autoridade. Em temor, mas com segurança. Porque o justo pode entrar com confiança no Santo dos Santos. Ele não se baseia em emoção, mas em fundamento. Aquele que semeou misericórdia tem direito de clamar por misericórdia. E quando esse clamor se une à palavra, o céu responde. Deus se levanta. Inimigos são confundidos. Diagnósticos são revertidos. A cama da enfermidade é afofada. O caos dá lugar à ordem. Porque a oração não foi solta ao vento. Foi lançada sobre uma promessa viva. Ao orar o Salmo 41, declare: Senhor, guarda-me da conspiração dos meus inimigos. Preserva a minha alma contra os que me observam com más intenções. Não permitas que quem me deseja o mal triunfe sobre mim. Tu conheces meu coração. Tu viste minha semente. Tu sabes da minha integridade. Essa oração vai além da emoção. Ela se torna uma ação legal no mundo espiritual. Você está reivindicando o que está escrito. E Deus honra a sua palavra acima de qualquer outra coisa. Esse é o momento de parar tudo e orar de verdade. Não apenas repetir palavras, mas declarar verdades com fé. O Salmo 41 não foi escrito para ser apenas lido.
Foi escrito para ser vivido. Foi escrito para ser orado em tempos de guerra, de traição, de doença, de opressão. Ele foi forjado nas dores de Davi, nas perseguições, nas noites em que ele não tinha ninguém, mas sabia que Deus era por ele. Essa é a mesma fé que você deve ativar agora. Use suas palavras, mas fundamente-as na palavra. Traga à memória suas sementes. Lembre-se dos dias em que você escolheu fazer o bem. E diga a Deus: Senhor, eu não estou aqui pedindo por vaidade. Estou aqui clamando por livramento, porque tua palavra me prometeu que quem semeia socorro colhe proteção, e eu me agarro nessa verdade. Eu clamo com base nessa aliança. E enquanto essa oração sobe, saiba, o céu está se movendo. Não porque você falou bonito, mas porque você falou com fé. Porque sua oração nasceu da palavra. Porque sua vida está alinhada com o que foi escrito. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Ore agora. E espere com confiança. Porque quem ora com base na promessa, colhe o cumprimento dela. A colheita do justo. Nada do que você faz para Deus é em vão. A justiça divina tem um tempo e uma profundidade que não se medem com os olhos humanos. A colheita do justo nem sempre acontece no ritmo que o coração deseja, mas ela sempre acontece. Essa é uma das verdades mais firmes que a palavra de Deus revela, e o Salmo 41 é um dos textos que mais evidencia isso. Ele mostra que há uma recompensa invisível se formando no espiritual, enquanto o justo age em silêncio. A colheita do justo é construída com base em fidelidade, paciência e misericórdia. E o que nasce desse solo é proteção, honra, restituição e livramento. O problema é que muitos desistem no tempo da espera. Olham ao redor e veem pessoas más prosperando, injustos triunfando, traidores sendo exaltados. E isso confunde a alma. Dá a impressão de que nada vale a pena, que ser correto é inútil, que viver pela palavra é uma desvantagem. Mas essa é exatamente a ilusão que o inimigo quer gerar. Porque ele sabe que o que está em gestação no céu, a partir da sua fidelidade, tem poder para derrubar fortalezas, mudar destinos e marcar gerações. Quando você lê o Salmo 41, percebe que Davi estava cercado de calúnia, doença, abandono e traição. Mas ele não usou isso como justificativa para parar. Ele usou como impulso para lembrar a Deus da promessa. Ele sabia que a colheita do justo não vem da mão dos homens. Vem da mão do Altíssimo. E mesmo que o mundo inteiro se vire contra você, se Deus estiver por você, a sua história não termina em derrota. A colheita de quem plantou justiça pode vir de forma surpreendente. Às vezes é um livramento sobrenatural. Outras vezes é uma porta aberta quando todas estavam fechadas. Em alguns casos é uma cura inesperada. Em outros, é a paz que ninguém entende em meio ao caos. Mas sempre, sem exceção, vem como resposta da fidelidade de Deus a quem plantou com verdade. Nada do que você fez para o Senhor passou despercebido. Ele viu cada renúncia, cada escolha certa, cada lágrima que você escondeu, cada vez que você perdoou quando tinha todos os motivos para odiar. Essa colheita não depende de aplausos, nem de reconhecimento público. Ela acontece por decreto celestial. O próprio Deus decide quando e como ela virá. E o mais belo é que ela sempre vem com propósito. Ela não é apenas recompensa, é também capacitação. Porque quando você começa a colher aquilo que plantou com fé, você se torna um canal para abençoar outros. A sua colheita abençoa sua casa, sua família, sua igreja, sua geração. Ela é testemunho vivo de que Deus não falha. Se você está em um tempo de espera, onde tudo parece parado, onde nada do que você plantou parece estar florescendo, não se engane. A raiz está trabalhando, a terra está processando, o céu está organizando. E quando o tempo certo chegar, sua colheita não será pequena. Ela será justa, abundante e marcada por sinais que só Deus pode fazer. Você vai olhar para trás e perceber que cada ato de fidelidade foi um tijolo na construção de um futuro firmado na rocha. Continue firme. Continue semeando. Continue acreditando. Porque nada do que você faz para Deus é em vão. Nem os menores gestos,
nem as orações mais simples, nem os perdões mais difíceis. Tudo está sendo registrado, lembrado, valorizado. E a colheita que o céu está preparando para você vai ser tão poderosa que até quem te criticou vai reconhecer que foi Deus quem te sustentou. Porque a colheita do justo não vem com alarde, mas quando ela chega, ninguém consegue ignorar. O aviso profético. Ignorar essa lei é viver vulnerável. Viver sem entender a lei da semeadura é caminhar desarmado por campos de batalha espirituais. É enfrentar tempestades sem abrigo. É ser alvo sem saber, exposto sem proteção, desavisado diante de ataques que poderiam ter sido neutralizados por atitudes simples, mas profundas. Ignorar essa lei não é apenas desobediência, é autoexposição. Porque esse princípio espiritual não é opcional. Ele é ativo o tempo todo, mesmo quando você não crê nele. A diferença é que quem entende, planta com propósito. Quem ignora, colhe confusão. O Salmo 41 não é apenas uma bênção para os que acodem ao necessitado. Ele é também um alerta. Quem vive sem misericórdia não ativa o escudo da proteção divina. Quem só pensa em si mesmo, quem fecha os olhos para a dor do outro, quem vive como se estivesse acima da necessidade do próximo, está abrindo brechas. Está convidando o dia do mal a entrar sem barreiras. E o inimigo sabe disso. Ele conhece a palavra. Ele explora legalidades espirituais deixadas abertas por uma vida egoísta, dura, indiferente. O aviso profético aqui é direto. Semear é inevitável. Todos estamos semeando o tempo todo. A questão é o que estamos lançando no solo da eternidade. Você pode plantar compaixão ou pode plantar orgulho. Pode plantar generosidade ou egoísmo. Pode plantar intercessão ou julgamento. Pode plantar ajuda ou negligência. Mas o que você plantar, voltará. Com força, com intensidade, com justiça. A colheita sempre vem. Muitos vivem hoje o resultado de sementes que nem lembram que lançaram. E isso vale tanto para bênçãos quanto para dores. Há pessoas sendo visitadas por paz, porque anos atrás plantaram socorro a alguém esquecido. Mas há outros enfrentando ciclos de opressão, não por azar, mas por uma vida inteira sem misericórdia, sem semeadura. Por isso, esse capítulo é um alerta urgente. Não ignore essa lei. Não trate o espiritual como teoria. O que você faz importa. O que você decide importa. E Deus observa tudo. Você pode estar vivendo lutas que seriam evitadas se tivesse entendido antes esse princípio. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar a plantar certo. Deus é misericordioso. Ele é justo, mas também é amoroso. Ele honra a mudança de rota. Ele responde ao arrependimento sincero. E ele pode transformar uma história cheia de sementes ruins em um novo tempo, cheio de frutos de justiça. Mas isso exige consciência, decisão, entendimento. A revelação chegou até você. Agora é sua responsabilidade reagir. O maior erro que você pode cometer é ouvir tudo isso e continuar vivendo da mesma forma. Não por medo, mas por fé. Fé de que há um caminho melhor. Fé de que há uma proteção maior. Fé de que há uma vida onde o dia do mal não te destrói, porque o céu já preparou o teu livramento. Essa vida começa quando você decide plantar o que o céu valoriza. E o céu valoriza o que se faz por amor, por compaixão, por temor ao Senhor. Essa palavra não é para te assustar, é para te acordar, é para te posicionar. É para te colocar num lugar onde você não será mais surpreendido pelo caos, onde você não viverá mais como refém de circunstâncias, onde você será blindado não por força humana, mas pela promessa de um Deus que honra cada semente justa plantada por um coração obediente. A lei da semeadura está em movimento agora. Que tipo de colheita você quer viver? Suas próximas decisões vão responder essa pergunta com ações, e as ações serão lidas pelo céu. E o céu, em seu tempo, trará o resultado. Que esse aviso não fique apenas em palavras, que ele gere atitude, porque viver sem semear é escolher andar sozinho. Mas quem planta justiça nunca caminha sem a companhia do Altíssimo. O céu lembra de quem cuida da terra. Há uma memória espiritual sendo formada em torno da sua vida. Cada gesto de compaixão,
Cada socorro oferecido, cada dor que você decidiu aliviar em alguém, constrói uma história diante de Deus. E essa história não é esquecida, ela é registrada. O céu guarda o que muitos na terra desprezam. O céu honra o que os homens ignoram. Porque o coração de Deus se move por atitudes simples que nascem de um amor genuíno pelo próximo. Ele se levanta em favor de quem se importa com a dor dos outros. Ele se revela como socorro para quem foi socorro. Ele se faz justiça para quem plantou misericórdia. A verdade é que muitas pessoas vivem esperando que o céu se mova por elas, mas não se movem por ninguém. Esperam respostas de oração, mas não liberam graça para os que erram. Desejam livramento, mas ignoram os aflitos ao seu redor. E isso revela um desequilíbrio espiritual. Porque quem deseja colher da parte de Deus, precisa plantar conforme o coração dele. E o coração de Deus pulsa por justiça, por misericórdia, por fidelidade. Quando você vive isso na prática, você está dizendo ao céu: eu estou pronto para viver teu favor. O Salmo 41 escancara essa verdade. Ele mostra que há uma reação divina ao comportamento humano, que Deus observa mais do que palavras bonitas. Ele observa intenções sinceras, que ele não está esperando perfeição, mas entrega, e que sua fidelidade não depende do que você sente, mas do que você faz com o que sabe. O céu lembra daqueles que, mesmo em dor, continuam servindo, que mesmo cansados, continuam socorrendo, que mesmo feridos, continuam amando, porque é nesses que Deus manifesta a sua glória. Você precisa saber que tudo o que você fez com o coração limpo, Deus já viu. Tudo que você deu sem ser notado, Deus já registrou. Todas as orações que ninguém ouviu, Deus já recebeu. Cada vez que você negou a si mesmo para proteger alguém, o céu se moveu. Porque nada do que se faz por amor é perdido. E nada do que se planta com fé deixa de florescer. O tempo pode passar, as pessoas podem esquecer, mas o céu lembra. E quando ele lembra, ele recompensa. Esse é o tempo de confiar, de descansar na certeza de que sua colheita está garantida, de alinhar sua vida com a palavra, de plantar hoje aquilo que você quer colher amanhã, de viver de forma tão íntegra que, quando o dia do mal chegar, você já esteja coberto pela colheita do bem, e de lembrar que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui como instrumentos, como canais, como representantes do reino. E é por isso que, ao final dessa mensagem, eu te convido a fazer parte dessa corrente. Aqui, não pregamos placa de igreja. Aqui, vivemos a palavra. E quando você se inscreve nesse canal, o seu nome entra numa corrente de oração real, ativa, constante. Estamos orando por cada inscrito, por cada nome que chega, por cada família representada, porque cremos que a intercessão move o céu, e que juntos, com fé, formamos uma muralha espiritual em favor uns dos outros. Então, se essa mensagem falou com você, deixe seu like como ato de fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E se inscreva para que seu nome esteja conosco em oração. Deus está levantando um exército de intercessores, e você faz parte disso, porque o céu lembra de quem cuida da terra. E a sua fidelidade hoje está ativando o seu livramento de amanhã. Que essa verdade se cumpra sobre você, em nome de Jesus.